está perdendo suas convicções. Você está perdendo suas convicções? Olha, primeiro que eu entendo que a gente evoluiu sim. Até pelo contexto do jogo, foi um jogo onde não teve bola no chão, né? Primeiro porque infelizmente o gramado estava em péssimas condições para isso. A bola não estava rolando, estava sempre viva. Segundo porque pela característica do jogo que o adversário propõe, não é um jogo de bola trabalhada, é um jogo de ligação direta em primeira e segunda bola. E a maior parte do tempo nós tivemos situações de vencer os duelos defensivos, equilibramos boa parte do jogo, porque é um jogo onde você não sabe onde a segunda bola vai cair, você tem que tentar diminuir a margem de erro. Então nesse contexto sim, se é um jogo jogado num gramado melhor, numa condição melhor, um adversário que tem um jogo daqui a pouco mais propositivo, que trabalha um pouco mais a bola, que é natural dos times da Série A, e principalmente do nível do Corinthians, o jogo se torna um jogo um pouco mais franco, um pouco mais técnico, né? E sobre a questão dos jogadores que entraram, não tem a ver com convicção, tem a ver com característica. Os jogadores que estão conosco, eles estão treinando bem, estão se desenvolvendo, estão mostrando no dia a dia que estão merecendo oportunidade. E sabendo, por exemplo, que seria um jogo de muita ligação direta, de muita primeira e segunda bola, e uns jogadores de velocidade que o Novo Horizonte tem pelos seus lados do campo, a gente optou, por exemplo, de colocar o Carlos, que é um cara que tem muita imposição física, é um cara que tem essa vitória pessoal nos duelos aéreos, é um cara que tem essa disputa de 1 contra 1, e também hoje foi bem ofensivamente, enquanto aguentou e suportou o jogo. E ele vem mostrando no dia a dia que tem condições para brigar pela posição, porque não desistiu nunca. Mesmo no primeiro momento estando fora do contexto, ele acabou trabalhando, buscando, humildemente buscando seu espaço. E hoje o meu papel como treinador é recompensá-lo por isso. O próprio Ederson que entrou é um segundo volante de chegada, de pisada na área adversária. A primeira bola que ele recebeu, ele chegou lá na linha de fundo, na primeira combinação. Então, para um time que queria ainda buscar o resultado como a gente queria, eu tirei um primeiro volante que tem cartão amarelo, no caso o Gabriel, que é um jogador de velocidade, um jogador que encurta mais rápido a marcação, que tem melhores duelos individuais de 1 contra 1 defensivos que o próprio Camacho que vinha jogando, e por isso que ele iniciou, para tentar ainda buscar um jogador, botando o Cantígio para a primeira função e adiantando o Ederson ainda para ter a busca de uma bola mais ofensiva, sabe? E como utilizamos 2 jogadores de ataque pelas extremas, 2 jogadores de velocidade, e não tínhamos um outro jogador dessa característica no banco, procurei com o Arauz, que se destacou bastante durante essas últimas semanas, fazendo mais uma movimentação de fora para dentro, quem sabe tentando ser um jogador que ia pegar essa bola no meio campo, ou uma segunda bola, é um cara que tem chute de fora da área, a exemplo do Ederson. Então o papel do treinador não é que ele tenha que repetir o mesmo time sempre, ele tem que entender as características do jogo, as características do jogador que você tem na mão e tentar complementar uma coisa a outra. É isso que a gente está tentando fazer. Thiago, o Corinthians teve um longo tempo de trabalho, Folgou no final de semana passado, teve aí de segunda a sexta para preparar a equipe e esse jogo finalmente contra o Novo Horizontino. Eu acho que a maior parte da crítica vai em cima justamente desse período. Com este tempo que o Corinthians teve para descanso e para trabalho, não tinha obrigação de ter desempenhado um futebol melhor dentro de campo? O futebol, eu acho que ele foi compatível com a característica que o jogo se ofertou. Era um jogo de primeira e segunda bola, era um jogo onde eu já mencionei, infelizmente, um gramado em péssimas condições de a bola rolar. A bola estava sempre dando na canela, então você tinha que dar 3, 4 tempos na bola. Eu não sei também o que a federação fala em relação a molhar o gramado, porque é um gramado que fica lento, devagar, o jogo não flui, e aí para um time que quer ser técnico acaba tendo problema em relação a isso. Então pelo tempo que a gente trabalhou, a gente precisa vencer. O torcedor corintiano espera a vitória, independente da circunstância e da qualidade do jogo ou não. Nós temos que levar em consideração que o Novo Horizontino é um dos maiores pontuadores da competição, não perdeu ainda dentro da competição, e porque tem uma característica de jogo muito agressiva. Empatou com o São Paulo no Morumbi, outros resultados importantes, sabe? Então daqui a pouco parece que a gente jogou contra uma equipe desprezível, isso é um engano. A gente jogou com uma ótima equipe, muito competitiva, compacta e com uma característica de jogo que é difícil jogar, porque não tem jogo curto, é primeira e segunda bola, pau, chuta-se de qualquer lado, arremesso lateral de qualquer região do campo dentro da área, então é um jogo diferente, onde os jogadores têm que se adaptar, não estão tão acostumados a isso, mas se tratando de Corinthians a gente tem que vencer, sempre, e a gente tem que melhorar, principalmente no que diz respeito, daqui a pouco, a capacidade individual de entender o jogo e superar o adversário, mesmo na característica de jogo do adversário. Você vem de uma vitória de vida junto ao Atlético e hoje está no Corinthians enfrentando circunstâncias, inclusive, de tempo, de natureza, como aconteceu lá na Fazendinha. Você acha que com a pressão vai superar essas adversidades?
Ah, sem dúvida. Tenho certeza disso, até porque a equipe do Corinthians é uma equipe que oferta toda a condição para o treinador trabalhar, é uma equipe que é um clube que dá condições para os seus jogadores desempenharem seu melhor. A gente está no caminho, tenho certeza disso, convicção. O que a gente precisa é ter uma sequência de resultados. Estou muito confiante que nós temos que fazer um grande jogo contra o Ituano na próxima rodada. A distância ainda para os líderes do nosso grupo ela é pequena, né, e nós temos muita confiança que vamos fazer ainda, né, por merecer a classificação. Thiago, o quanto preocupa nessa fase do Corinthians, porque o torcedor corintiano, ele, né, sabemos da pressão que acaba atingindo o treinador, comissão técnica, jogadores, enfim. Que a vitória não vem, né? Que a pressão ela só vai aumentando. E o torcedor corintiano já está pensando no jogo contra o Palmeiras, claro que ainda tem contra o Ituano. Mas como suportar essa pressão que a cada jogo está aumentando mais? Do jeito que eu estou aqui, né? De cara limpa, de peito aberto, conversando com vocês, da mesma maneira franca que converso com meus jogadores, né? Sem muito mistério. Eu sei que, naturalmente, por você estar num grande centro e num grande clube, existe a cobrança por resultados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outros exemplos aí de equipes que, às vezes, não iniciam tão bem o primeiro passo, numa reformulação como nós estamos vivendo, e depois as coisas começam a andar e se transformam e a gente termina o ano em alta, sabe? Então, isso é sazonal. Eu tenho certeza que isso é uma conta que está nos fortalecendo, ruim de administrar nesse momento, principalmente a pressão externa, né, que é o que acontece, que afeta muitas vezes a política interna do clube, mas ali no dia a dia nosso é muito tranquilo e as convicções continuam as mesmas. Thiago, você falou de política. Ontem a gente acompanhou um protesto de poucos torcedores, mas um barulho ali na chegada do hotel, onde fizeram questão, inclusive, de destacar que eles apoiavam você, apoiam o time, né? E era um protesto contra a diretoria. É um ano eleitoral no Corinthians, de alguma forma também essa efervescência da torcida ganha com todos os políticos, naturalmente. Você teme que essa efervescência de alguma forma respingue em você e no seu trabalho? Eu vim para cá sabendo que era um ano político, um ano de eleição, né? Então não me surpreende nada esse tipo de ação. Na verdade, o que acontece no Corinthians é um reflexo social, né? O que acontece na política nacional, para presidentes, para prefeitos, vereadores, governadores, né? Aquela velha e boa politicagem, né? De muitas vezes denigrir quem está dentro para valorizar quem está fora, né? Então estou muito tranquilo em relação a isso, né? Tenho o apoio da direção, muito confiante também no que foi passado pela direção desde o início, que a gente possa ter uma temporada mesmo nessa turbulência política estável até o final do ano. Thiago, você chegou agora ao quinto jogo no Campeonato Paulista sem vitória. Sim. Quando você viu essas situações de outros times, você sentiu a mesma coisa que está sentindo agora? E como você lidou com isso? Óbvio que tem que ganhar o próximo jogo, mas existe um tipo de cuidado maior. São 5 jogos no Corinthians sem vitória no Campeonato Paulista, ameaçando até não classificar para as quartas de final. Como é esse momento para você? Um momento duro, que a gente espera vencer. E o Corinthians tem a obrigação de vencer sempre. Independente do adversário que for, em que circunstâncias que for, ele vai ser sempre cobrado para vencer. Então nós todos internamente temos esse discernimento. A cobrança ela existe, é natural, interna, por parte da gente mesmo em relação aos atletas, os atletas entre eles, né? E não tem outra solução a não ser continuidade. Continuidade é resiliência, persistência, é continuar tendo a convicção que a gente está trabalhando no caminho certo, entendendo a característica de cada jogo, mas sem perder o norte, sem perder a essência do trabalho de uma equipe que tenta ser agressiva, tenta ser protagonista, tenta jogar, né, dentro das circunstâncias que se apresentam, e aí só a continuidade que nos dá essa confiança para ter o sucesso. Thiago, por gentileza,